Noite. E é o seguinte, a gente está muito feliz de estar aqui, de estar participando, alegria imensa. E a cada dia, a cada momento a gente tem percebido a alegria que tem levado, né, a vida das pessoas. E hoje eu tenho que mandar um alô especial para Salvina, tá ouvindo a gente lá da comunidade rural de São Miguel, senão ela vai ficar brava comigo. Olha, todo mundo fala, mas nem todo mundo sabe dialogar. Então vamos tentar aprender um pouco a arte do diálogo. Vamos lá? Então vamos lá. Então primeiro, como eu estava dizendo, falar, né, que é algo muito próprio da nossa espécie, do ser humano, e algo fundamental, é importantíssimo. E a grande maioria das pessoas falam. Mas veja, não é só falar, é preciso aprender a dialogar. E essa construção do diálogo, e aqui eu quero fazer um recorte. Esse diálogo que eu estou dizendo aqui é o diálogo com aquela pessoa que você sabe que você pode confiar, ou que você tem expectativa que você pode confiar. Ou seja, fazer a leitura da pessoa para que ela perceba quem você é de verdade, né? Então eu estou pressupondo também que você é uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa honesta, ou se pretende a isso. Então, quais são os caminhos que eu tenho que seguir, né? Vou conversar com uma namorada, esposa, vou conversar com o meu patrão, vou conversar com um funcionário, né? Não é aquilo que eu quero parecer ser, mas o que eu quero demonstrar. Então esse é o primeiro ponto. Bom, esse primeiro ponto é o seguinte: falar de si mesmo. Nem todas as pessoas sabem falar de si mesmo. Muitas pessoas elas têm dificuldade de colocar com clareza quem é ela. Olha, eu sou um ser humano, eu sou assim, desse jeito, eu gosto disso, não gosto daquilo, gosto dessas coisas que estão aqui diante de mim. Ok. Falar de si mesmo, quando você participa, por exemplo, de uma dinâmica de emprego ou das suas comunidades, para muitas pessoas é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Então, quando você vai dialogar de forma honesta com o outro, seja você mesmo. Seja capaz de falar de você. Normalmente nós partimos de uma conversa despretensiosa, uma conversa simples. O que eu gosto, o que eu acho, o que eu percebo das coisas. Em geral, assuntos que não sejam polêmicos para você já não criar um racha já de início. E posteriormente a isso, você vai falar das suas experiências de vida. E ouvir o que o outro tem a dizer também das suas próprias experiências. Veja, um diálogo honesto, ele faz com que o outro perceba que pode confiar em você. Quando você tem, né, por exemplo, filhos ou filhas, quando você está ali conversando com esse jovem, ou conversando com um filho ou filha que não é tão jovem, por ser pai ou por ser mãe, não há o predicado de que você seja perfeito. E muitas vezes as pessoas, quando vão tentar educar os outros, elas tentam vender uma imagem que eu estou certo e o outro está errado. Isso aí já atrapalha o diálogo, né? No diálogo você também ouve o outro. Você também percebe o que o outro quer dizer, como é que o outro está sentindo, né? O filho fez algo errado ou está sofrendo. Olha, filho, quando eu tinha a sua idade, eu também passei por coisas similares. Olha, eu também passei por esse sofrimento. E muitas pessoas não fazem essa abordagem porque vão dar a entender que estão sendo fracas. Não, isso não é ser fraco. Sabe, ter a capacidade, muitas vezes, de revelar segredos aí da sua vida, do seu coração, da sua história, demonstra que você está capaz de conectar com o outro. Repare que a primeira coisa que eu disse da minha fala, você não vai ter esse grau de diálogo com qualquer um. Mas quando você precisa conversar com alguém, e é uma conversa muito séria, e é uma conversa importante, é importante que eu coloque essas questões, que eu seja capaz de ser transparente.
O diálogo, ele não depende da capacidade simplesmente de alguém verbalizar, mas de mostrar a vontade de conectar ali com a outra pessoa. De olhar para ela e falar assim, olha João, é isso. Eu sei que eu não fui correto, mas eu quero consertar essa situação. Olha fulano, eu sei que você não foi correta comigo, mas eu estou disposto a perdoar, vamos dar uma sequência nessa história. Olha mãe, eu fiz um negócio que a senhora não gostou, é verdade, mas eu estou aqui para pedir desculpas, o que eu posso fazer para reparar meu erro? Sabe, quando eu começo um diálogo, ou quando eu dou a entender para o outro que eu estou ali tranquilo, sereno, desarmado, eu crio no outro o espaço para que nós possamos nos conectar. Conectar as nossas histórias, conectar as nossas experiências, fazer com que aquela pessoa que está ali comigo, ela não perceba que está falando com alguém que é superior. Por isso que essa arte do diálogo, o bom diálogo, ele não vai partir dessa premissa de que eu sou melhor do que o outro, de que eu tenho mais a oferecer do que o outro, de que eu simplesmente vou jogar na cara do outro o que ele possa ter feito de errado ao longo da vida. Um bom diálogo, ele passa por respeito, sabe? Um bom diálogo, ele trabalha essa dimensão de olhar o outro como alguém do mesmo tamanho, alguém que não é superior a mim, tampouco é inferior a mim. E há muitos de nós que prejudicam o diálogo porque já começam com uma carteirada emocional. É aquela carteirada de, bom, eu vou conversar com o fulano, mas eu tenho mais recursos do que ele, portanto, a minha ideia tem que prevalecer. Eu vou conversar com aquela pessoa, mas eu tenho muita escola, fiz faculdade, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, portanto, eu não posso estar errado. E aí, quando nós já vamos para um diálogo nessa perspectiva de que eu já tenho mais razão, de que eu já tenho mais condições do que o outro, eu já não estou sendo verdadeiramente honesto, porque eu estou indo para esse diálogo, na verdade, para provar a minha tese, de que eu estou certo, o outro está errado, de que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tem que me pedir desculpas, e aí já começa tudo fracassando. Um bom diálogo, ele faz com que eu me conecte com o outro, porque o outro, ele se identifica em mim. Porque não é para o outro ter medo, não é para que o outro tenha raiva, para que o outro se sinta superior ou inferior. É olhar verdadeiramente para o outro, para além daquilo que ele está inclusive falando. Porque às vezes uma pessoa está falando algo e você percebe que não é aquilo de verdade. É quando você vira e fala assim, escuta, você está dizendo isso, mas você está falando que está feliz aqui nesse emprego, mas o seu rosto, o seu jeito, a sua maneira de atuar não está parecendo que você está feliz. O que está te incomodando? Sabe, dê essa oportunidade para o outro ser sincero. Porque muitas vezes eu só permito que o outro fale até o momento que me agrada. Porque assim que desagrada eu falo, é um absurdo, você não está me respeitando, sempre me dediquei a você. Inclusive isso acontece muito nos relacionamentos. Eu já estava aqui antes trocando uma ideia com o pessoal do Instagram e eu dizia o seguinte, que o próximo tema provavelmente eu vou falar de relação conjugal. E alguns elementos que implodem as relações, que faz com que as relações não consigam seguir adiante por questões mínimas, por questões bobas. O índice de divórcio está altíssimo, principalmente em período de pandemia, porque muitos casais eles não conseguem estar na presença um do outro. Por quê? Porque a linha de conexão que eles tinham, que eles mantinham, é aquela conexão superficial.
É aquela conexão de fazer as compras, de sair às vezes para um barzinho, de ficar pouco tempo com os filhos e tal, e de repente os filhos estão dentro de casa, a empresa passou para dentro de casa, é muito home office, é muita coisa que passou a ser partilhada com todo mundo, as ligações, um começa a ver a ligação que o outro recebe, quem te ligou, o que está acontecendo, isso vai corroendo relacionamentos. Por isso que nós falamos ontem da importância de aprender a ouvir. Hoje nós estamos falando da riqueza que é aprender a dialogar, que é muito mais do que falar. E eu espero que amanhã, no próximo programa, a gente possa falar da importância de um bom relacionamento conjugal e como nós fazemos fortalecer esse relacionamento na nossa vida. Então pensa nisso, né? Falar até papagaio fala, mas dialogar é uma arte que também é aprendida. Então esse é o Pense Nisso, eu sou o professor Bras Paulo, esse programa está na 98 FM, mas também está lá no YouTube e está no Instagram e nos acompanha nas nossas redes sociais e se desejar mais conteúdo, entre na nossa lista de transmissão. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais, valeu!